Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muitos bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou a Keteri. Eu sou a Lana. E eu sou o Fauna. E hoje nós vamos falar sobre transformação e restauração. Mas antes da gente entender o que é, antes da gente começar a entrar no tema em si, a gente precisa saber por que e da onde vem a transformação e a restauração. A gente aqui sabe, mas... Vamos descobrir. Mas as pessoas que estão assistindo a gente não sabem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de transformação e de restauração que o Senhor faz nas nossas vidas. No programa retrasado, a gente falou sobre o perdão. É só pedir perdão e tá tudo certo? Como é isso? E a gente falou um pouquinho do perdão, como tem que se arrepender, não tem, a diferença de arrependimento, de remorso, como é. E hoje a gente vai falar sobre, depois do perdão, a gente tem a obra de restauração e transformação do Senhor nas nossas vidas, tá? Então, primeiro a gente precisa saber o que é a restauração, e depois a gente fala da transformação. Quem vai falar primeiro? Eu queria falar da transformação. Por que eu vou ficar com a restauração? Não, na restauração eu falo da transformação. A transformação é legal. Porque primeiro vem a transformação. Sara. Então, vamos falar primeiro da transformação. O que é a transformação? Então, gente, a transformação... Era onde que eu queria agora. É quando você se transforma. A transformação... Para, tia. É quando... acontece uma mudança em você, dentro de você, no seu modo de vida, nas suas escolhas, na sua atitude, onde não tem como mais voltar a ser o que você era. Então não é mudança. Exatamente. Mudança é algo que ele permanece sendo a mesma coisa. E ele pega e é como se eu estivesse pegando o meu celular e colocando ali. O meu celular permanece sendo o meu celular. Só que ele mudou de lugar. A transformação é que nem um processo da borboleta. A borboleta era uma lagarta. Ela nunca mais vai voltar a ser lagarta. Entendeu? Mas é uma mudança que fica lá, entendeu? Não vai se mudar de novo. Não é mudança, é transformação. Entendeu? É algo que você nunca mais vai ser. Por isso que eu tô falando que é diferente. Nessa parte. Por quê? Assim, quando a gente falou de transformação lá atrás para as crianças, é isso. As crianças falaram, tia, a transformação é como o processo do gelo? Não. Porque o gelo, ele derrete, depois ele evapora. Ele muda o estado dele. Ele fica mudando o estado. A transformação, você não pode... Transformou, já era. Você entendeu? Por isso que eu falei que não é mudança. Isso. Porque a água, quando ela derrete, ela tem 3 estados. Sim. Sólido, gasoso e o líquido. Ela deixa de ser água? Não. Não deixa. E a transformação não é. Se a gente pegar e colocar algum elemento na água, aí ela transforma. Entendeu? Ela não vai mais ser água. Às vezes o elemento também não muda. Fala no... Não, a gente ia entrar em outra parte, agora deixa quieto. Então, isso é a transformação. Quando a lagarta se transforma em borboleta, tem como ela voltar a ser lagarta? Não tem. Ela vai passar pelo casulo de novo e perder as asas? Não tem como. Não tem como. Ela vai morrer borboleta. Uma vez borboleta, já era. Essa é a transformação. E a transformação que o Senhor faz nas nossas vidas é exatamente assim. Poxa, eu estou na presença de Deus. Eu quero viver uma transformação daquilo que Ele tem preparado para mim, naquilo que Ele me formou, porque antes da gente começar o programa, o Fauner estava comentando aqui, conversando. Às vezes uma pessoa, ela cresceu num lar onde ela não conseguia falar, que ela ia falar, ela ia se expressar e as pessoas não concordavam, muitas vezes mandava ficar quieta, falava, ó, você fala na hora que você tem para falar. E Deus tinha criado aquela pessoa de uma forma extrovertida. E ela acaba perdendo isso, conforme a criação. Então, aquele processo que ela passou a vida inteira tem que ser quebrado. Ela vai passar por uma transformação para não viver aquilo nunca mais. Ela nunca mais vai passar por aquilo. Aí entra na restauração. Isso, mas é uma transformação que ela vive, não é? Por quê? A transformação é assim, você era algo que você não é mais. Exatamente. Isso você foi transformado. Então o apóstolo Paulo ele vai falar que aquele que rouba, não roube mais, mas antes trabalhe. Entendeu? Ou seja, você era de uma forma e por causa da transformação que houve na tua vida, você não é mais. Então, quando vocês falaram da borboleta, ela era uma lagarta. Ela passou por um processo
E esse processo transformou ela. Exatamente. Que é o que Cristo faz nas nossas vidas. Nós conhecemos Cristo, nós passamos por um processo, e esse processo nos transforma. Sim. De tal modo que quem olhar para você não te reconhece mais. Exatamente. Não fisicamente, mas no modo de agir, nas suas atitudes, nos seus posicionamentos. Exatamente. Entendeu? Então a pessoa vai falar assim: ah, nossa, mas a Kéteri nem parece a Kéteri que eu conheci um dia. Exatamente. Entendeu? Esse é o processo de transformação. A restauração, ela funciona de algo diferente. Deus, ele fez cada pessoa com a suas individualidades, suas características, Identidade. entendeu? A sua identidade. Só que o que acontece? No meio do caminho, a gente vai passando por situações que nós vamos saindo daquilo que Deus planejou para as nossas vidas e vivendo de uma forma totalmente diferente. Então, quando nós lidamos assim, chega um momento que a gente precisa lidar com a nossa realidade. E Cristo, ele muitas vezes ele nos chama para lidar com a nossa realidade. Olha para dentro do teu coração. Né, como ele fala para o povo de Israel, quando eles passam 40 anos no Egito, Deus fala para eles: olha, eu te coloquei no deserto para você saber o que tinha no teu coração. Então, esse é o choque de realidade que nós precisamos passar. E quando nós passamos por esse choque de realidade, é que o Senhor vai lá e nos mostra: olha, você é tímido, mas eu não te criei tímido. Eu criei você para ser uma pessoa autocomunicativa. Uma pessoa que se comunica muito bem, que fala muito bem, que extrovertida. Todo mundo nasceu para ser extrovertido? Não. Entendeu? Mas nós estamos falando aqui de casos onde Deus tinha para aquela pessoa que ela fosse uma pessoa extrovertida, que ele queria usar essa pessoa através daquilo que ele criou para que ela fosse. E ela não é aquela pessoa. Então Deus não pode agir, não pode usar aquela pessoa para ganhar outras pessoas, porque ela virou uma pessoa presa dentro de si. Então, às vezes, dentro do interior dela, ela até queria ser uma pessoa que chega brincando, chega cumprimentando todo mundo, mas dentro de tudo aquilo que ela passou, ela se segura para não ser uma pessoa assim. Entendeu? Ficou claro? Sim, ficou claro. Deu pra entender, sim. Deu pra entender? Não, peraí, deixa eu pensar. Não deixa eu fugir do meu pensamento. O Fauner falou uma coisa e eu me lembrei de outra, gente. Ele tava falando sobre transformação. E nisso eu me lembrei de algumas situações que... Também. Eu me lembrei de uma situação que por muito tempo eu fiquei nessa, sobre... Deus, ele falou assim, não tem como eu te transformar se você não reconhecer o que tem dentro de você. Foi exatamente o que ele falou do Egito. O povo foi para o Egito para saber o que tinha dentro deles, para Deus mostrar. E mesmo assim... e mesmo assim, eles queriam viver da mesma forma. E aí eu lembrei de uma situação que eu passei logo quando eu cheguei na Desfrutar e eu não queria abrir mão. E eu fiquei muito tempo pedindo para o Senhor me mostrar, e Ele já tinha me mostrado e eu não quero. E era a minha vontade. A minha vontade. Me mostra, não quero ver isso. Só que eu demorei muito para entender. Só é transformado se você enxergar que eu tenho... Ele te mostrou, mas... Você não queria compreender que fosse daquela forma, né? Ou seja, isso mesmo. A sua humanidade não deixou você compreender que Deus estava falando para você de coisas que seriam inerentes ao seu interior. Exatamente. Era referente ao orgulho. E sempre uma coisa... Isso aí, acho que 80% das pessoas... Exatamente. Não tem alguma pessoa que se tem salva, que ser tratada não. Todo mundo né? tem. Ainda que seja no fundinho, você tem orgulho. Então era uma coisa que eu não queria ir lá no meu fundo e ver. Eu sabia que eu tinha. Mas Deus, ele falava assim, precisa ser tratado.
Óbvio, tá sendo tratado ainda, gente. Uma questão que eu sempre vejo é a transformação, ela é diária, ela é todo dia. Não tem como, eu fui... Óbvio, tem áreas e áreas que a gente consegue ali vencer, que você vai passando por nível, processo. Mas, no geral, todo dia você vai viver essa transformação diariamente no seu interior. Então, Deus, ele falava toda vez pra mim, orgulho, tem aí, você precisa tratar. E eu, não, é coisa da minha cabeça. Que isso? Não tem isso dentro de mim. E é a pior coisa que você fala, porque... como o Paulo falou, a gente falou no começo, você vai ter que bater de frente com a sua realidade. Muitas vezes a sua verdade, ela é feia. E você não tem como... eu vou virar o caminho, vou fazer outro caminho, não tem como. Uma hora ou outra Deus vai te pegar no mesmo caminho, no mesmo assunto, porque você não resolveu. Isso é muito chato, mas tem que ser feito. É um ciclo. Não, eu estou fazendo, é um ciclo. É um ciclo. Você pega, vai estar num estado, aí passa. Aí quando não acontece, você volta para o mesmo estado. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa ela não abriu mão para ser transformada. Entendeu? Então, quando eu peguei e corrigi você, por que eu corrigi? Porque a mudança, quando a gente fala de mudança, é como se, olha, eu entendi que eu preciso ser transformada. Tem tal situação, eu preciso vencer a fofoca, porque eu tenho a necessidade de saber da vida dos outros, eu tenho a necessidade de pegar e contar sobre a vida dos outros, entende? Eu tô colocando isso porque eu sei que eu não tenho problema com isso. Então, eu tenho essa necessidade, eu entendo, já foi ministrado de altar, alguém já me falou para ser fofoqueira, já chegou aos meus pés, entende? Eu já tenho o entendimento de que isso tá errado e que isso tá fora da palavra. Aí, eu pego e falo assim, não, mas eu não sou fofoqueira. Aí, o que eu faço? Eu, mostrando para os outros e para as pessoas que me corrigiram, eu não faço fofoca. Entendeu? Mas quando eu tô lá no escondido, lá na minha casa, lá no meu trabalho, dentro do meu interior, ainda gera isso. Então, o que significa? Que não houve transformação. E a qualquer momento, eu vou pegar e eu vou soltar aquilo que eu não fui transformada. Porque a mudança, você pode até aparentar que mudou, mas você não mudou. Por que não mudou? Porque no teu interior ainda existe a fofoca. Ainda existe aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser liberto, que precisa de uma restauração nas nossas vidas. Eu falei da borboleta. Entendeu? Exatamente como você está falando, sabe? Porque a mudança... Vamos falar um pouquinho a diferença de mudança para transformação. Uma vez, eu ouvi de uma pessoa e ela estava comentando comigo acerca de uma situação e ela falou para mim assim... malandro não para, malandro dá um tempo. Entendeu? Exatamente. Então ela estava falando da questão de uma pessoa do nosso convívio e ela estava falando que o cara ele parou e tudo, né? Conheceu uma garota, parou com as práticas que ele tinha, mas dentro do interior dele ainda tinha isso. Exatamente. Entendeu? E aí passou um tempo, né? Passou 1 ano, 2 anos. E aí depois ele foi pego na mesma prática que ele tinha antes. Então, isso é uma mudança. Então ali por um tempo ele mudou. Mas não deixou de ser aquilo que Mas ele não deixou de ser. Aquilo ainda estava dentro do interior dele. Exatamente. E a transformação, ela muda o nosso interior. Exato. Entendeu? Que é o que o Senhor ele faz quando entra nas nossas vidas. Exatamente. Então, por exemplo, ele nos leva por esse processo, né? Exatamente. Porque a lagarta, ela não sabe que ela vai virar uma borboleta. Exato. Então, o que ela faz? Nos processos da lagarta, primeiro ela é uma larva, depois ela vai se alimentando, vira uma lagarta, e nisso ela come, até passar o processo dela de metamorfose e ela se tornar a borboleta. Exatamente. Então, assim, a partir desse momento, ela não imaginou que ela seria uma borboleta. Mas ela se tornou uma borboleta pelo processo que ela precisou passar. Que ela passou. Exato. Então, o processo, quando a gente fala de transformação, não existe transformação, para a gente desmistificar. Transformação, ela não é do dia para a noite. Não mesmo. Entendeu? Você precisa passar por um processo até você chegar a ser transformado. Exato. O primeiro processo, a primeira etapa do processo é você reconhecer. Como a Catherine mencionou aqui, né? Você reconhecer.
Porque quando você acha que você é perfeito demais, você não vai viver transformação nenhuma, porque Não quem mesmo. é perfeito não precisa de transformação. Ou quando você Mas mente quando pra nós si mesmo também. reconhecemos a nossa verdade, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus, ele vai te mostrar, entendeu? Que aquilo que você precisa para que você seja transformado. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós não passamos de pecadores para perfeitos. Exato. Não, é um processo. Cada dia ele vai nos mostrando algo, cada dia ele vai nos ensinando algo. Tem coisas que você consegue ali do dia para a noite mudar. Tem coisas que estão tão encrostadas no teu interior que você vai precisar passando ali dia após dia, sendo transformado um pouquinho por vez. Sim. E a Lana queria falar até agora e não conseguiu. Então, Eu lembro de uma situação. pode falar. Dentro disso que o Fal falou, que tem coisas que tá tão enraizado dentro da gente que a gente não vai se libertar tão fácil. E quando eu cheguei na Desfrutar, lembro que no começo Deus me confrontou a respeito de... Gente, eu cheguei com 16, 15 anos. 15 anos mais ou menos, mas eu só fui ficar assim com 17 mais ou menos. Com 15 eu cheguei e aí eu descobri que ficar era pecado. E aí eu com 15 anos... Já tinha Como coisa. foi, meu? Exatamente. Tinha um menininho aí. Muito... Ah, gente, essas coisas são tão feias. Mas eu falo porque, glória a Deus, que Deus me libertou, não faço mais. Então, eu consigo falar disso claramente. Então, quando eu cheguei, eu não descobri através da igreja, eu descobri pela minha irmã. Que ela falou, ficar é pecado, que não sei o quê. A gente nem tava conversando sobre isso. E ali, ela conversou comigo, ela falou, sabia que ficar é pecado? Eu falei, sério? Sabia não. E eu estava ficando com o menino. E nesse caso, gente, eu acho que depois de uns 15 dias, eu parei de ficar com essa pessoa. Ficar, alguém não sabe, é beijo, não tem compromisso nenhum. E é muito feio, Deus não se agrada disso. Tem que falar reto. Vamos parar por aí? Exatamente. Então, com uns 15 dias mais ou menos, eu não era batizada. Eu vinha a cada domingo aqui na igreja, então eu dava muito longe. E nem era sempre. Era muito difícil. Exatamente. E aí eu sei que, a partir do que a Andressa falou, gente, ela nem tinha noção, mas assim, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Eu não tinha aceitado nem Jesus, não tinha aceitado nem ele. E ali eu rompi com aquilo. Óbvio que não foi um processo, mas não foi algo que me demorou, sabe? Não demorou muito. Então, eu acho que quando eu soube que eu decidi que eu ia me batizar, eu falei, então eu vou parar com isso. Com a prostituição que a gente fala aqui, né? Você fica com um, fica com outro, é verdade. Você fica com um, eu nunca pude ficar com um, ficar com o outro, mas isso era errado. Então eu falei, era só ficar. Então eu falei assim, tem que romper com isso. Gente, eu não precisei de... eu e Deus. Ali foi um tratar comigo e Deus. E ali, não precisei de alguém me batendo, de alguém falando, Catherine, isso tá muito feio, para. Não. Eu vejo isso claramente com Deus. Por quê? Quando eu fiz 16 anos... já tinha me libertado disso, eu já tinha escolhido isso pra mim. Eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Isso não agrada o Senhor. Gente, eu tinha 16, estava na escola. Escola é um negócio muito difícil quando você não é posicionado, na época eu não era. Mas a pessoa chegava, não sei o que, vinha de conversinha fiada, eu falava, não quero. Porque você é bonito, feio. Não importa, porque Deus não se agrada. Porque Deus não se agrada. Então, com 16 anos, eu... E aí eu entendi que Deus não se agradava disso. E eu falei, parei, eu rompi com isso. Então, com os meus 17, 18 anos, 17 eu me batizei. E aí, gente, já tava 2 anos já, eu tava longe disso. E glória a Deus, porque eu vejo como uma transformação, foi uma transformação. Eu vejo muitos jovens com uns 20 que não conseguem e estão presos dentro da prostituição, né? Nesse ficar... não é só com 20. Começa na adolescência. 30 e pouco anos. Não, eu falando aqui da Covid. 60, que ainda tem velho, não é? Então, gente, não é só com 20, mas hoje... É que eu tenho 19, mas a gente vê tanta coisa. 19?
Tenho. Você é mais nova? Deveria saber. Eu tenho 19. Mas eu vi tanta coisa conforme eu cheguei aqui. Uma cara de 25. Então, é muito triste, sabe? Tem cabelo. Mas enfim, você começa a ver, você fala, meu, não dá. Então, quando o Fauner falou que tem coisas muito enraizadas dentro da gente, eu me lembrei disso, que eu não demorei tanto nesse processo de libertação, né? De parar de entender que isso era errado. E que Deus me ensinou que eu só preciso depender dele, que eu preciso esperar no Senhor. Já é diferente do orgulho, né? É verdade. Nesse caso não estava enraizado. Mas o orgulho já. Exato. Foi uma coisa que continua um processo dentro de mim, como o Fábio falou, do orgulho, entendeu? Mas era uma coisa... Sim, eu entendi o que você falou agora, é verdade. E aí, para as pessoas compreenderem esse processo, que nenhum foi fácil, tá? Se ela me der, ela me fala. O Fábio falou aqui, gente, que comparando o que eu mencionei do orgulho, eu falei que o orgulho continua sendo um processo de transformação em mim. É uma coisa diária. Mas lá atrás, nos meus 15, 16, já fui liberta. Foi simples, entendeu? Não tava algo enraizado, porque os meus pais, eles são rígidos. Então, não tinha esse negócio de sair pra baladinha. Não existe isso lá em casa. Não existia. Carnaval, minha mãe liberava, mas eu tava com quem? Com a minha irmã. Amiguinha, trabalho, escola na casa de amiga, não existia isso não, gente. E minha mãe, ela sempre foi ligeira, e ela tá certa. Então, assim, eu tenho 3 irmãs, então nenhuma delas foi assim. Todas foram criadas em casa. A rua tinha horário pra voltar da escola, gente. Tinha horário. Eu saía da escola meio-dia e meia no máximo, eu tinha que estar em casa. 35, era o negro, era... mano, uma subida do caramba. E aí minha mãe dava horário. Eu ultrapassava os horários porque já vinha. Por que você ultrapassou 10 minutos? Esse processo durou uns 3 anos, até fazer 18. Até eu sair da escola. Então é algo que eu trago pra vocês que assim, foi simples. Teve suas dificuldades? Teve. Então tem uma coisa também que eu acho importante falar sobre quando você, como o Paulo falou, você acha que tá liberta e você volta naquilo de novo. Eu não passei por isso, graças a Deus. Mas tem coisas que vira e mexe que a gente passa por isso. A gente acha que tá tudo bem, principalmente se a gente não vigia, né? Não fica ali de guarda, olhando o que você tá sentindo, o que você tá falando. Volta a acontecer normalmente. Aquilo que você talvez já tinha vencido, voltou. Tem uma coisa, rapidinho. Só esse negócio que você falou, né? Sobre ficar. Da prostituição. Aí você falou, isso não tinha dentro de mim. Só que tem gente que, eu não fico mais. Não tô falando de você, tá? Eu não fico mais. Mas aí vem um menino bonitinho, vou ficar olhando o menino. E aí fica nesse troca de olhares. Não, eu não vou ficar com ele, mas eu vou ter conversinha com ele no WhatsApp. Entende? Então, não tem só... Quando não tem a intenção, né? Quando a sua intenção é, tipo... Agora, se você tem um interesse, então, viver o processo de Deus para tua vida, aí ok. Mas quando o encontro é só... Então, você entendeu? Por exemplo, no caso que ela citou, ela falou assim que ela só ficava só pra beijar. Entendeu? Ela entendeu, ela foi ministrada que ficar era pecado. Pra ela, chega, ficar pra mim não vai ter mais. Aí eu te pergunto, teve conversinha com o menino no WhatsApp? Ficou flertando com os outros na rua? Então, nela não tinha essa raiz. Mas tem gente que pega e fala assim, não, mas eu não fico mais. Mas fica nessa, de flerta com homem. E seja casado, seja solteiro, seja quem for, se é bonito, feio, se tem espírito de prostituição, tá lá flertando com a pessoa. Fica de conversinha. E aí onde vai parar? Mas em mim não tem isso. Só que dentro da pessoa ainda existe. Então, nela não tinha. Acabou. Exatamente. Na verdade, nisso já vai pro lado do orgulho. Vai pro lado do orgulho, realmente. Já junta uma coisa com a outra. Então já vai pro lado do orgulho. Porque a pessoa que não tem orgulho, mano, ela sabe, ela é posicionada, ela sabe o que ela quer. Ela entende e acabou pra ela. Mas o orgulho faz tipo assim, você vai rejeitar um olhar e aquilo mexe no teu interior. Mas é só um olhar, não tem você nada fala, demais. mas eu tenho que olhar mesmo, porque eu sou bonita, sabe? Então, tipo assim... Eu me arrumei e tem que olhar. Não pode ser algo normal. Não pode ser algo normal. Entendeu? Então, dentro disso que a Cat tá falando, realmente, quando a gente vive essa transformação, já era aquilo pra gente. A gente não tem prazer nenhum naquilo. Exatamente. Mas quando houve uma mudança, é como a Sara falou,
Tipo assim, eu não faço, mas aquilo ainda Exatamente. tá no meu interior, entendeu? Então, na transformação não tem isso. A transformação, você não quer aquilo de jeito nenhum, entendeu? Você Exatamente. entendeu que aquilo Você te não quer ter prejudica. vínculo, parte, não quer ter nada ali dentro de você. Exatamente. Você simplesmente é aquela pessoa que fala assim, na minha vida não tem isso, não corro risco, não vou flertar, não vou Mas ficar, nem por não vou isso- alimentar e nem por isso eu não vou tomar cuidado para que não aconteça. Exatamente. Porque Entende? aquele que está de pé, Cuide para que não caia. Isso mesmo. Exatamente. é, Porque se a gente tem um entendimento, porque a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor é exatamente desse jeito. A gente vai passar a nossa vida inteira, o Senhor pegando e falando assim, conserta isso, você não pode falar desse jeito, olha esse sentimento, olha esse pensamento, isso não vem de mim, olha aquele mover, não é desse jeito? E nós, como cristãos, nós precisamos entender, tudo que o Senhor ele nos traz, ele traz também através da palavra dele, que serve pra gente também como confirmação. sim. E a gente pega e fala assim, pô, mano, no caso da fofoca, onde os mexeriqueiros vai? Pro inferno. Então, eu não vou focar. Tá escrito, gente. Em algum lugar, mas tá escrito, eu não lembro agora. Não vai pro céu, então. Coitada eu não dos vou caras que continuar colhem fofocando. mexerica, né? Não, é a dos fofocas, da fofoqueiro. Fofoqueiro não vai pro céu. É que eu tenho um versículo que fala mexeriqueiro, tá? Tem uma Então, versão que fala, né? eu achei que eu tava ficando Aí o cara doida. que planta mexerica, coitado. Então, assim, eu sei que não vai rolar. Então, se eu vejo qualquer coisa, a pessoa vem, mas você viu fulano? Não quero saber de fulano. Por quê? Porque se você tá falando de fulano, quer falar de fulano pra mim, quem dirá que você fala de É que mim? pro fofoqueiro, tem uma frase que ele tem que se falar todos os dias, né? Não é da minha conta, não quero saber. Não é da minha conta. Exato. Aí bateu aquela curiosidade, não é da minha conta, deixa eu cuidar da minha vida. Não é um problema meu. Se o fulano pegou e traiu o outro, quem que tem que resolver? Não é eu que não tô eles que inclusa são- na coisa, não tô eles que inclusa se na virem. situação. Entendeu? Eles que se entendam. Mas e a restauração? A gente falou muito sobre transformação É verdade. e não falou quase nada sobre restauração. Fala um pouquinho de restauração pra gente, Alana, você que tá desde o começo tentando falar aqui. Transformação, tudo bem? Ele joga a bomba na minha mão e vai. Tá desde o Ele é começo assim. tentando falar, né? Ele é assim. Não, eu ia. Mas enfim, vamos voltar. Que eu queria. Pra restauração, porque eu queria. Que nem começou, eu queria concluir aquilo. Concluir não, mas complementar aquilo que a Ketri falou. Mas eu vou complementar junto com a restauração, não tem problema. Se acalme. A restauração. Como eu estava falando, e o Fauner depois, lá no começo, tomou o microfone e começou a falar também. Isso é restauração. Que é quando você... Deus te criou de uma forma que é tudo sobre ele, gente. Não adianta. Sem ele, você não existe. Que Deus te criou de uma forma... Pode falar. Ele citou um versículo aqui, que é quando a gente estava no ventre da nossa mãe, Jeremias tal. É 29 mesmo. Se eu não me engano, é 29:11, né? O quê? Não lembro. É Jeremias 29, não é? É Jeremias 1, na parte acho que do versículo 5, por aí. Jeremias 1, 29 corrigindo. fala dos planos. Ah, é Eu pensei verdade. nos planos que têm a nosso respeito. Verdade. Fauner também. A pastora também. O Senhor fala muito com a gente através desse livro, aqui na Desfrutar. Mas voltando, quando Deus ele te cria de uma forma e não com o tempo, mas sabe, conforme as situações à sua volta, conforme aquilo que você vive, você vai perdendo. Entendi. Entendeu? Você vai perdendo a identidade também. Por exemplo, o Fauner falou da pessoa extrovertida. Deus criou uma pessoa extrovertida. Mas conforme o lar que ela cresceu, é um lar que sufocava, calava, não dava importância às falas dela, mas por mais que fosse simples, por mais que fosse, a pessoa só queria se comunicar e falar do dia dela, entendeu? E as pessoas à sua volta não davam aquela devida importância. Ficava, na sua hora você fala. Ou então desprezava mesmo, que acontece muito dentro das casas, infelizmente. E a pessoa vai perdendo aquilo que é o se expressar dela, aquilo que é o falar.
e começa a espontaneidade, começa a se sentir até mesmo inseguro de falar fora de casa, falar em público, falar com outras pessoas, falar em qualquer outro lugar. Muitas vezes tem vergonha até de ser visto andando por aí. Acontece. E isso é um processo que Deus, é só Deus mesmo, que vai entrar, ele vai te mostrar, eu não te criei assim. Você é de tal forma. A gente nunca acredita a primeira vez que ele fala. A gente tem esse problema. E Deus vai falando, Deus vai ministrando, Deus vai usando pessoas, Deus vai te curando, ele vai te colocar em situações para você passar pelo aquele processo, porque ninguém passa só pelo processo de ouvir. Não, você tem que entrar naquelas... Nunca vi. Até mesmo na hora de praticar, a pessoa se sente meio... E aí, Deus, me ajuda? Pelo menos na primeira vez. Vai de pessoa pra pessoa. Não, mas a pessoa, quando ela é tímida, Vai de pessoa pra pessoa, né? é que nem ela falou, vai de pessoa para pessoa, vai de situação para situação. A gente está usando aqui, por exemplo, a pessoa tímida. Sim. Tem 1 milhão de outros exemplos, 1 milhão de outras situações. Que vai dar mais uma experiência de vida sua, pode falar. Você tá falando da timidez? Você não é tímida, Catherine? Não, eu não sou tímida, mas quando eu entrei, não, já Nem fui. quando ela achava que era. Eu achava que era, gente. Porque logo quando eu cheguei, exatamente, a pastora A falou pessoa assim, conversava com todo mundo e falava, ai, mas eu sou tímida. Não. Que tímido que conversa com todo mundo? Na onde? eu não imaginava estar aqui. Não, mas nem tudo. Mas isso é o que a gente É um fala. processo, que você Deus tá colocou. entendendo? Processo. Uma coisa é conversar com as pessoas. Quando ela era no começo, a gente não ouvia nem sua voz, independente de microfone, sem microfone, não adiantava de A Sarah tá livre pra falar a verdade. Exatamente. voz dela. Não, agora há pouco ela quase que não deixou ninguém falar, né? Que chegava no programa, ela entrava muito sair calada. Agora ela já fala mais, graças a Deus. Mas isso era tão uma mentira na vida dela que só ela se enxergava como tímida. É verdade, todo mundo tá lá em casa, você não é falar, como assim? Catherine, peraí, deixa eu fazer uma cambalhota aqui em público. Pode contar, Catherine, do seu processo de restauração. Você não ia falar? Não, já falou. Eu já falei, então, pode falar. Já falei. Nossa, que rápido esse testemunho. Então, no processo de restauração, a gente tá falando, né? O Senhor, ele, no exemplo que vocês deram, o Senhor formou aquela pessoa para ela ser uma pessoa extrovertida. E aí acontecem diversas situações dentro da casa dela, e aí ela pega e ela fica retraída, ela fica tímida, ela não consegue conversar, não consegue manter um diálogo. A gente tem uma pessoa nesse caso que é o meu pai, como exemplo. Meu pai era assim. Meu pai, ele sempre foi quieto, mas ele nunca foi ele não foi chamado para ser retraído, porque ele tem um chamado pastoral. E como é que uma pessoa que tem um chamado pastoral, que precisa tratar com a vida, que precisa falar em público, que precisa acompanhar, que precisa exortar, que precisa manter um diálogo, que aquilo que fala precisa ser compreendido, como é que uma pessoa que o Senhor chama para ser um pastor, ele não consegue falar? Então foi algo que foi muito latejante na vida dele. Você tem testemunho? Você já fala, tá? Então, e aí o que acontece? Nesse processo todo, ele conheceu Jesus, ele não conseguia formular uma frase, ele não conseguia falar direito, as pessoas, elas não conseguiam compreender ele. Então, diante de todo esse processo, a gente vê, o meu pai hoje, ele fala e fala pra caramba até demais, hoje em dia, não é mesmo? Ele fala em público, ele pega, às vezes ele dá umas pausas assim, mas não é por causa disso, é só por causa daquilo que ele aprendeu dentro de casa. Mas a gente vê a transformação na vida dele e a restauração daquilo que o Senhor fez na vida dele. Porque o restaurar é o Senhor trazendo de volta a essência pela qual ele criou a gente. Então a restauração, a diferença de transformação e restauração é essa. O Senhor, ele volta a gente para o projeto original que ele nos criou. E a transformação, ele transforma a gente em situações que nós agregamos para nós como se fosse a minha vida. Os defeitos ou hábitos que a gente adquiriu decorrente às nossas vidas, situações que a gente abrigou para nós e que estavam erradas, que o Senhor pegou e fez o quê?
Não, não, não. Pode arrancar isso da sua vida. Não é pra você pegar e mudar isso. Não é pra você mudar a sua atitude. É pra você nunca mais fazer. E aí entra o arrependimento. Eu entendo que a fofoca é errada. Eu entendo que o flertar, a prostituição, isso é errado. Então, eu não vou ter mais parte com isso. Senhor, me perdoa. Eu não quero viver um remorso. Eu quero viver o arrependimento genuíno. Me ajuda a prestar mais atenção nessa situação, nessa, e dando o nome a cada situação e descrevendo pra ele cada coisa. Porque se você reconhece isso, então o reconhecer já é o primeiro passo. A partir das próximas vezes, você precisa reconhecer. Nossa, errei nisso de novo. Meu Pai amado, me perdoa. Senhor, vamos voltar de novo porque eu não quero errar mais nisso. E naquilo você pegar e não errar mais realmente. E isso é a transformação. E a restauração é a gente pegar e viver a nossa vida segundo aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Se é para ser extrovertido, então seja extrovertido. Se é para ser mais retraído, não é tímido, é menos falante, mais reservado, então você ser assim, entende? Porque não é um problema você falar menos, não é um problema você falar mais baixo, porque tem situações que a gente que grita, Sara, não vai rolar se chegar gritando, vou para uma entrevista falar gritando. Não vai ser bom. Num velório eu vou chegar, não, gente, para, não fica chorando. Não dá, entende? É falta de... É falta de respeito e falta de coerência também, né? É você saber onde você vai se encaixar. Porque uma pessoa extrovertida, ela tem um problema de ser muito entusiasmada. Então, ela fala alto, ela ri alto, ela é do jeito que ela é. Mas tem momentos que ela vai precisar equilibrar essa forma dela de comunicação. Um dos grandes motivos de Deus trazer de volta a essência daquilo que ele fez em nós é porque ele tem planos para nós, como ele fala para Jeremias, né? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Então, ele faz planos para nós. E esses planos dele precisam ser cumpridos. Então, nós precisamos compreender de uma vez por todas que Deus ele vem para instaurar em nós aquilo que ele planejou. E quando nós não estamos de acordo com aquilo que ele planejou, nós precisamos passar esse processo de restauração. Porque só precisa de restauração aquilo que não está do jeito que foi antes. Entendeu? Então você pega um carro, por que restaura-se um carro? Porque ele já está velho, porque ele já não é mais aquilo que era antes. Entendeu? Ele não está mais na sua essência. Então você se restaura ele para que ele volte a ter a essência daquilo que já foi um dia. Entendeu? Só que esse processo de restauração, aliás, a restauração em si, ela também necessita de um processo. O primeiro processo, por exemplo, eu conheço pessoas que passaram por um divórcio e elas precisaram ser restauradas nessa área. Porque foram muito machucadas, foram feridas, se frustraram. Entendeu? Então elas precisaram passar. Então a gente falou bastante, né, sobre o processo de infância e tudo mais, mas também tem processos de restauração que nós precisamos passar depois de adultos. Entendeu? Pessoas que passaram por uma falência e têm medo de empreender de novo. Entendeu? Pessoas que se frustraram no trabalho e têm medo de voltar a trabalhar, sabe? E N situações que nós poderíamos passar aqui o dia inteiro mencionando. Mas Deus ele vem nos tratar naquilo que é necessário para nós, naquilo, dentro daquilo dos planos que ele tem para cada um de nós. Então hoje, Fauner, você está tantos anos na igreja, você precisa passar em restauração? Preciso. Ainda há áreas da minha vida que eu preciso passar por essa restauração. E foi muito engraçado que há pouco tempo atrás eu passei por um processo de restauração, onde depois de 15 anos de vida eu tive que passar por um luto que eu não passei lá atrás. Entendeu? Então o que foi isso? Deus me restaurando dentro daquilo, restaurando um sentimento que tinha dentro de mim que estava destoado. Então até sentimentos muitas vezes precisam ser restaurados. Você enxergava uma pessoa, enxergava sua mãe de um jeito e tudo, e aí Deus faz você passar pela pele da sua mãe para que você possa compreender o que ela, não que o posicionamento dela estava certo, mas para que você possa compreender e tirar aquele sentimento do teu coração. Entendeu? Poxa, minha mãe me deu isso porque isso era o que ela tinha. Sabe? Então é Deus restaurando o teu sentimento com a tua mãe. Então o processo de restauração, no caso, é Deus restaurando em várias áreas da nossa vida e que todos nós precisamos passar. Eu não tenho nada que ser restaurado. Jesus, já tá na hora de subir.
Entendeu? Porque em todo. Tem exemplo na Bíblia Sim. das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó. Gideão precisou ser restaurado. Entendeu? Gideão foi assim. Gideão, ele cresceu. Tudo indica, né? O povo passou 40 e tantos anos na idolatria. O pai de Gideão era sacerdote de Baal. Entendeu? Então, quando ele lidar com o anjo do Senhor, ele pede confirmações para saber se verdadeiramente era um anjo do Senhor. E muitas vezes eu vi pessoas criticando o posicionamento de Gideão, mas por que o próprio Deus não criticou, mas fez tudo aquilo que ele pediu? Porque ele era uma pessoa que ele não conhecia o Senhor e ele não passou por esse processo de conhecer. Então Deus teve que se mostrar para ele. No meio de toda aquela idolatria que ela via, um monte de Deus que não fazia nada, ele viu um Deus que verdadeiramente faz. Então Deus restaurou isso em Israel e restaurou na vida de Gideão. E o Tiago quer contar uma experiência pra gente. Uma experiência de restauração, que quando vocês citaram no começo até bateu ali, que é a da criança que Deus criou para ser extrovertida, para ser mais comunicativa, só que acaba passando por um processo em que ela se fecha. No meu caso, não foi em casa. Foi o contrário. A minha casa, como vocês conhecem, é o contrário disso. Mas foi mais fora, foi um ambiente escolar. Então, tipo, no começo, nas amizades, tipo, segundo, terceiro, quarto ano, tava solto. Mas eu não sei dizer. Por algum motivo eu comecei a me fechar. Eu não sei explicar. É o bullying pesado, né? Não, pior que não tinha, tipo, é demoníaca mesmo, exatamente, eu ia falar agora. Foi demoníaco mesmo, porque ninguém fez nada, eu não fiz nada, não teve em casa. Era Satanás querendo Foi. roubar a tua identidade. Foi exatamente. E aí eu fiquei fechado. Por muito tempo eu parei de falar com muitas pessoas que eu conversava na sala. Você não falava direito. Exatamente, foi isso. Eu não conseguia, eu andava... Tava colocando calor. Sim. Eu andava assim. Eu parei de andar assim ano passado, quando eu entrei aqui. Graças a Deus. E aí eu fui passando, aí, tipo, mano, 2020, 2021, na pandemia, foi quando pegou forte mesmo. Você ficou em casa, não vai falar com ninguém mesmo, aí vai vir forte. Falar, né? Tipo, ficava no quarto, aí vinha aquilo antissocial, introvertido, tímido, pá. Aí voltaram as aulas presenciais. Aí, no início, eu tive uma vontade de falar com o pessoal. Porque até durante a pandemia, tipo, eu passei um pouco mal por falta de falar. Eu fiquei quieto, mas eu fiquei mal por falta de falar com as pessoas. Só que eu fiquei tipo, mano, não é isso, porque eu achava que eu era introvertido e não falava, mas... E aí foi indo. Deus, ele começou a virar chave em 2022, no meio do ano. Tanto que, cara, é incrível como as coisas acontecem, tipo, certinho com Deus, mano. Porque recentemente eu fui solto dessa restauração mesmo agora, né? 3 semanas atrás. E eu fui conversando sobre, tipo, essa época da minha vida, tipo, e alguns amigos meus que estavam na escola, eles comentaram que no meio, tipo, de 2022, do nada, mudei. E, tipo, eu ouvindo isso, eu fiquei, caramba, mano. Então não foi só eu que percebi isso, não é coisa na minha cabeça, realmente foi algo que Deus veio e fez. E aí, tipo, foi vindo e tal. Em 2022 eu comecei a vir, só que, tipo, eu ainda tinha aquilo que vocês falam de se segurar internamente, na cabeça, no coração, falar, não, se eu fazer isso vai ser demais, não, se eu fazer isso vão olhar estranho, não, vão ficar, tipo... E eu ficava muito com isso. Quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha isso. E aí foi no decorrer do ano passado foi se desenvolvendo e, tipo, foi vindo, tipo... E Deus vinha falando no interior, o Espírito Santo vinha falando comigo, cara, vai lá, cara, você não é assim, cara, eu te fiz pra você ser feliz. Tipo, eu tenho essa vontade de pular, de querer dançar, de querer, sabe, gritar, puxar, falar alto, mas, tipo, às vezes vinha um negócio de, sabe, me prendia, literalmente me prendia, eu ficava agoniando, tipo, internamente, mano. E recentemente, e o versículo que vocês citaram aqui também de Jeremias 29, foi o que foi usado no dia que a chave virou completamente. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que esperais.
Aleluia. É isso. Caminhando pro final. Meu final é final, gente. Eu sou filha do meu pai, mas o meu final é final. Ai, ai. Gente, é isso. A gente precisa viver os processos de transformações que o Senhor coloca nas nossas vidas, os processos de restauração que Ele também coloca para a gente poder passar, para a gente poder desenvolver, para a gente poder voltar a ser as pessoas que Ele criou para a gente ser. Às vezes a gente pode até parar e pensar e falar assim, não, mas é difícil abrir mão de tal coisa, é difícil esse sentimento, essa situação, essa área da minha vida ter restauração, mas para o Senhor, Ele fala que para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. E Ele traz promessas sobre as nossas vidas todos os dias. E Ele não mente, Ele não volta atrás com a palavra dEle. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre na maneira dEle, no momento dEle, no tempo dEle. Porque é tudo sobre Ele. Nada é sobre nós. Nós somos só pessoas que o Senhor olha com carinho, com cuidado, com zelo, que Ele exorta sim se precisar, que Ele olha pra gente e coloca a gente no prumo, na linha, andando segundo aquilo que é a vontade dEle, para aqueles que permitem viver com o Senhor. Então, se você tem esse desejo de viver essa obra de restauração, essa obra de transformação na sua vida, se você tem o desejo de poder pegar e falar assim, eu nunca mais vou viver dessa forma, e você deseja realmente não viver mais dessa forma, e você precisa de ajuda, chama a gente no direct, manda mensagem pra gente, liga, não sei, faz alguma coisa, a gente tem um número de celular também pra vocês ligarem, tá bom? Nós estamos aqui pra ajudar, dispostos para que todos nós possamos viver segundo aquilo que é a vontade do Senhor, nos alinhando, um conversando com o outro, um exortando o outro, um ministrando o outro, para que nós possamos viver a vontade do Senhor, tá bom? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem nós estamos aqui de novo, a partir das 4:30 da tarde, tá bom? É isso, e Deus abençoe vocês. Tchau!